João capítulo 3, verso 16, que é o texto orientador do tempo. João 3, 16. Esse é o, né, como a irmã Camila disse, que temos que decorar alguns aspectos. O primeiro tópico a decorar nesse estudo é esse aí, João 3, 16. Estamos juntos todos? João 3, 16? Amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Esse texto é o foco do nosso cristianismo. Deus amou-nos de tal maneira que entregou Jesus. Jesus se disponibilizou como Deus, se tornou nosso irmão, se ofereceu a ser humano, porque ele não vai voltar a ser o que ele era antes, para a nossa salvação. Mas antes mesmo que cavemos, né, aprofundemos o livro, vamos lá ler esses textos bíblicos orientadores, o objetivo da razão que nos leva a estudar as profecias. Porque pode parecer que Ellen White é uma senhora qualquer que foi existir, né? Onde é que está o cunho bíblico de nós crermos nos livros de Ellen White? Aí eu coloquei quatro textos bíblicos, desde Provérbio até o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17, que é igual a Ageu 2. O primeiro, ele faz referência de que se no meio do povo não houver profecia, o povo vai se corromper. Porém, aquele que guarda a lei é feliz, porque nós sabemos que a felicidade vem pela estrita e sincera obediência. Então, Deus, através de Salomão, já fez referência de que um povo sem profecia está corrompido. E as outras igrejas só não conseguem se orientar no caminho porque não tem a bússola. Todo mundo usa o mapa, mas não sabe o caminho em que está dando. E nós, adventistas, somos privilegiados no fato de termos essa bússola que é o espírito de profecia. E o 2 Crônicas 20:20, que é o texto que colocamos lá no anúncio, a última parte faz referência de que se nós crermos em Deus, nosso Deus, nós estaremos seguros. E se nós crermos nos profetas, aí sim haverá prosperidade. Amém. Seremos seguros e prósperos. Por isso é que a igreja adventista é segura e próspera. Não existe uma igreja que tem todo um conjunto de receitas para a salvação como a nossa, irmão. Não tem. Até os irmãos que saíram de nós do movimento são adventistas, né? O que acontece é que Satanás colocou barreira entre nós, uns estão no outro lado, outros estão desse lado. Porém, o princípio é crer em Deus, estar seguro, e nos profetas para que haja prosperidade. E o outro, eu acho que é Tessalonicenses, Novo Testamento, né? Capítulo 5, versos 20. Aí fala que não desprezeis as profecias. Por que não devemos desprezar as profecias? Para que preservemos a nossa prosperidade. Porque não existe nível de diferenciação com relação às revelações que Ellen White recebeu e as que Daniel ou outro profeta recebeu. Estudos revelam que as manifestações físicas e espirituais que Daniel passou são as mesmas que Ellen White passou. E ela, no seu tempo, não se considerava profetisa. Porém, depois da sua morte e durante o seu ministério, a igreja adotou ela como profetisa. Porque tudo o que ela faz abordagem leva o crente a sagrar as escrituras e fazem predições com relação ao tempo vindouro. E o que aponta diretamente para ela é isso aí. Vou querer que os irmãos abram Atos 2, 17 e 18. Quem já pegou? Atos capítulos 2, versos 17 e 18. Quem encontrou pode ler, por favor. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém. Então, nos últimos dias, para os adventistas, os últimos dias começou no ano 1798.
esteja eu errado, me corrijam se eu estiver errado, quando o Papa Pio VI foi preso pelo general Joseph Berthier em Roma e foi morrer no ano seguinte em França, a ferida mortal. Esse é um assunto que, não sei se já falamos lá em profecia. Qualquer dia poderemos repetir esse assunto. Então, o tempo do fim para nós começou nessa data, 1798. Profeticamente, o assinalamento do povo de Deus começou em 1844. São datas bem diferenciadas. Então, aqui, Lucas faz referência de que nos últimos dias acontecerá que, sob o derramamento do Espírito Santo, haverá profecia no meio do povo. Então, aconteceu no ministério da irmã Ellen White. Acho que meti uma foto dela aí, para nós ver. Essa é uma foto meio replicada. Ela nasceu no período de 1827, morreu em 1815. É uma das autoras mais traduzidas do mundo, para não dizer a melhor, do gênero feminino. E as publicações delas atingem até 160 línguas e ela escreveu mais de 100 mil páginas. E todas essas páginas foram guiadas pelo Espírito Santo e principalmente nesse livro ela falou e exaltou sobre a figura de quem? De Jesus Cristo. E guia as pessoas à Bíblia. Ela fundamenta que as pessoas devem voltar-se à Bíblia, não justamente se apegar nela como pessoa e dizer que Ellen White falou ou disse. Ela condena justamente esse ato. Ela faz com que as pessoas voltem-se a Deus. E qual é o foco do livro? Ele conta sobre a pessoa de Jesus, conforme o desejado de todas as nações, conforme também o hino falou, que faz referência ao Salvador da raça humana. Então, adentrando um pouco na história, o capítulo 1 começa a dizer que tudo era perfeito a princípio, desde o processo da criação. Jesus Cristo estava lado a lado com o Pai e o Espírito Santo a fazer a criação, fizeram a terra. Porém, Satanás ficou egocêntrico com o fato de Jesus ter sido o personagem para a salvação da raça humana e como pertencente ao Conselho Celestial. Essa história eu acho que é o que debatemos na lição ontem, Ele não também traz aqui nesse capítulo 1. E aí acontece que na medida que vai desenrolar a história, Jesus Cristo é apresentado como mais humilde e Satanás é apresentado como egoísta na história. O cara que queria usurpar o lugar de Deus, depois caiu em pecado. E ao cair em pecado, então cria o desenrolar da história. Aqui, no princípio, Deus se manifestava em todas as obras, conforme vê-se nas imagens que eram belas. Porém, foi Cristo que estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra. Foi sua mão que suspendeu os mundos. Se os irmãos lembrarem, um dia eu falei aqui na lição que se pegarmos de Gênesis Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus somente. O personagem, me corrijam se eu estiver errado. Mas ao lermos o Espírito da Profecia, ele faz uma menção efusiva apenas na pessoa de Jesus. Nós sabemos que no princípio Deus criou os céus e a terra. Que Deus é esse? O Filho, irmão. Lá, não sei se isso dá para apontar. Só que não vai pegar na tela. Não pega na tela, Sim. Mas aí faz referência. Tem aí um parágrafo que diz: estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra. Quem? Jesus. E aí coloca mesmo na primeira pessoa. E ainda diz que ele converteu o mar em terra firme. Está lá em Salmos 66, verso 6. Céu é o mar, pois ele fez. Então, esse é o desejado de todas as nações. É o único Deus conhecido. E por que tanto Ellen White quanto a Bíblia fazem referência à pessoa de Jesus dessa forma? Porque Deus teve que usar um mecanismo para se fazer conhecido aos seres humanos. Quando ele apareceu na sarça ardente, ele não poderia aparecer em pessoa para manifestar a sua glória a Moisés, porque ele poderia morrer. Então, por isso é que ele pegou uma sarça sem interesse e acendeu e manifestou a sua glória. O mesmo aconteceu quando ele dirigia o povo e na coluna de fogo durante a noite era o próprio Cristo, na coluna de fogo de nuvem durante o dia era o próprio Cristo que estava ao lado do povo aí. Então, essa perfeição divina na adaptação do seu caráter para manifestar-se nos humanos, Deus através dessas formas. Ainda
no próprio céu, né, foi quebrada a lei. Esse é um debate que estávamos até ontem, como assim também já. No céu foi quebrada a lei, né, essa lei do amor, que é a lei dos 10 mandamentos. E o pecado originou-se na busca do próprio interesse. Na pessoa de quem? Lúcifer. Aí está. O querubim cobridor desejou ser primeiro no céu. Naquela reunião magnífica lá no dia que Deus entendeu apresentar Jesus. Ele, como era o mais famoso, né, na nossa linguagem de hoje, mais influente, achou que seria ele a pessoa a ser homenageada naquele evento, mas decepcionou-se. Então, com isso, né, Satanás pecou e a terra obscureceu-se devido à má compreensão do caráter de Deus. Quero dizer que quando depois Deus fez a terra e o ser humano para cuidar e habitar nela, o pensamento dos outros seres que não estavam na terra estava obscurecido por causa do evento do pecado, onde o caráter de Deus estava em jogo. Então foi isso que aconteceu no céu e se estendeu na terra. E Satanás, ele vagueou por outros mundos, né? Eu gosto desse assunto porque o livro Vidas e Ensinos esclarece que Enoque estava num mundo com 7 luas, irmãos. É isso mesmo, 7 luas. Ele não é que perguntou: o que você faz aqui? É o teu lar? Disse: não, estou de passeio. Enoque estava passeando num mundo com 7 luas. A ciência ainda não identificou esse mundo. Então quero dizer que não faz parte desses planetas do nosso sistema solar. Então vamos ver, quando vamos para o céu, vamos contemplar esse negócio lá. Então, aí o plano de nossa redenção, porque muitos dizem que Deus e Jesus colocaram em prática o plano depois. Não, isso aqui é um pensamento posterior até mesmo à essência da criação. Por quê? Porque quando Deus pensou em criar a terra, era antes mesmo de executar o plano. E com o plano, ou com o pensamento, já também tinha um escape. Porque Deus já sabia que o homem seria tentado a pecar. E com ele já preveu o escape, que é o plano da salvação. E quem poderia executar o plano? A pessoa de Jesus. Aí, né, temos Jesus Cristo nascendo. É uma história de sacrifício voluntário. Eu não quero adentrar porque é uma história conhecida, né? Nasceu como pobre, na casa de carpinteiro, viveu as condições mais terríveis que nós não temos hoje. Ele trabalhou duro. Só que o que me chama a atenção nesse tópico, por isso é que eu coloquei lá a profecia, os judeus sabiam muito bem as condições, período, tempo e o sítio ou local onde Jesus nasceria. Porém, o capítulo 17 do livro Grande Conflito diz que quando Jesus disse, ninguém se apercebeu. Dos judeus, ninguém, irmãos. A não ser os pastorezinhos, né, que na sociedade não tem peso, são mais humildes, né? Ele diz que eles desejavam e falavam com todo afinco sobre esse evento. Então o anjo, voltando para o céu, triste, viu eles e foi lá dizer: o mestre que vocês falam nasceu agora em Belém, sigam a estrela, vai nos conduzir até onde ele está. E esse evento diz que nós precisamos cuidar do nosso saber, irmãos. Nós podemos conhecer muito e nos preparar para a salvação. Os judeus, né, comparado a nós não sabemos nada. Os judeus dominavam todo o Pentateuco e muito dos livros dos profetas. Mas Jesus nasceu, estavam nem aí. Cada um estava aí a mostrar a sua fé no Herodes, nos palácios, a mostrar que é o melhor rabino. E aí Jesus nasceu e eles não perceberam. E acontece, podemos ler o livro de Hebreus 10, né? É um detalhe que eu gostei e vamos, né, os irmãos vão debater a respeito. Fala sobre o empréstimo, podemos assim usar esse termo, né? Hebreus 10, versículos 5 até 7. Sim, quem encontrar, por favor. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas teu pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Amém. Um corpo me preparaste. Deus preparou um corpo para esse espírito anteriormente, porque Deus é espírito.
né? Conforme a Bíblia diz, esse Jesus também era espírito, só que Deus lhe preparou um corpo como o dos humanos, e Deus nos emprestou esse Jesus para ser humano eternamente. Dentro de todos os mundos que existem na criação, o único onde Deus estará assim pleno como ser humano é na terra, irmãos. Amém. Que privilégio, irmãos. Jesus Cristo estará conosco de acordo com Apocalipse 21. Ele será e estará conosco, Ele será o nosso Deus, nós seremos súditos de seu reino. Por quê? Por causa do plano da salvação. O plano exigia sangue, e sangue de Criador, não de irmão. Os anjos estavam dispostos a vir e morrer em nosso favor, porém, o sangue que poderia nos remir tinha que ser do autor da criação. Então foi quando Jesus se doou a si mesmo, e ao se doar, se confinou ou se prendeu à nossa natureza. Ele vai continuar humano para todo sempre. Então, por meio dessa obra redentora de Cristo, o governo de Deus fica justificado. O caráter de Deus é limpo. Os outros seres perceberam que Deus não tinha nenhuma culpa. O culpado é o inimigo Satanás, quem levou até o nosso... Ele não diz que os anjos ficaram chateados com Lúcifer. Como é que esse homem é capaz de levar um inocente à cruz do Calvário e sem proteção? Porque Jesus estava sob condições humanas e sem proteção. Deus colocou o peso do pecado sobre ele. Então, é o que está escrito: por meio dessa obra, nós fomos justificados, e o pecado jamais, isso precisa estar claro, poderá entrar novamente no universo. Amém. Nunca mais entrará pecado, irmãos. Quando Jesus voltar pela terceira vez, que é a sua terceira vinda, para se cumprir o que acontece no santuário, ele vai erradicar a raiz, Satanás, seus ramos, que são os anjos caídos com ele, e todos os ímpios perdidos para todo sempre. Então, por isso que aí está bem claro, a promessa é: o pecado jamais poderá entrar novamente no universo. Podemos ter essa segurança. Então, para terminar, está no livro Conselhos para a Igreja, capítulo 3, né? Diz que Jesus abandonou toda a glória, toda a honra que tinha no céu, e tão interessado estava em nossa salvação, que suportou paciente e mansamente toda a indignidade e desprezo que o homem sobre ele pôde amontoar. Foi ferido, machucado, moído, foi estendido na cruz do Calvário e sofreu a mais angustiosa das mortes, para que da morte nos salvasse, para que fôssemos lavados em seu sangue e ressuscitados para viver com ele nas mansões que está preparando para nós, e pudéssemos desfrutar a luz e a glória do céu, ouvir os anjos cantarem e com eles fazermos o quê? Amém. Que eu, por exemplo, aqui não canto bem, mas aí vamos cantar lá. Daí vai dar um jeito. Nós estamos a nos esforçar aqui a acompanhar os irmãos cantores da igreja. Então é isso, irmãos. Deus conosco, Jesus Cristo manifesto, nascido numa família humilde, emprestado para os humanos, estará conosco para sempre. Então esse é o momento também que queria ouvir os irmãos, né, com comentários, alguma questão daquilo que nós estamos